Olá, bem-vindo ao quadro da gramática, onde a partir de hoje eu vou tentar tirar um pouco de suas dúvidas sobre a nossa riquíssima e complicada gramática. E eu gostaria de começar ensinando uma das regras gramaticais que mais vejo ser usada incorretamente, que é a crase. Para começar, vou explicar rapidinho que diacho é a crase. É bem simples. A crase é a junção, a união de dois As, a preposição a mais o artigo feminino a, ou, em um caso especial, a junção da preposição a com o primeiro a de alguns pronomes. Em outro vídeo eu vou explicar bem direitinho o significado de preposição, artigo, pronome, essas coisas, certo? Mas hoje, para entendermos a crase, eu vou me ater a falar mais dos artigos a e o, que servem para especificar o gênero feminino ou masculino dos substantivos. Comem a casa, a menina, a estudante em substantivos femininos e o carro, o menino, o estudante em substantivos masculinos. E também, por hora, basta você saber que algumas vezes a letra A vai ser uma preposição e será usada para estabelecer uma relação entre dois termos. Eu sei que está meio complicadinho agora, mas você já vai entender. Então, quando há essa junção da preposição a com o artigo feminino a ou com o primeiro a desses pronomes que eu mencionei, forma-se um único a, mas com este acento. Então, se você estiver ciente dessa regra, poderá reconhecer com muita facilidade quais são as situações onde você vai utilizar ou não a crase. Mas vamos para as explicações detalhadas. Antes de explicar quando devemos usar a crase, eu vou deixar bem claro quando não devemos usá-la, porque é muito comum a sua colocação onde definitivamente não deve ser aplicada. Mas não esquenta, porque em muitos casos eu também fico com um pouquinho de dúvidas e por isso algumas dicas podem ajudar. Então vamos lá. Se a crase é a junção do artigo feminino a com a preposição a, o uso da crase antes de palavras masculinas pode ser seguramente descartado. Quer ver só? Eu vou andar a cavalo, ou não gosto de dirigir minhas palavras a homem algum. Por que usei o a sem a crase? Porque esse a é só preposição e serve para estabelecer a relação entre o verbo andar e o substantivo cavalo e na outra frase dirigir minhas palavras e homem algum. Não há artigo nenhum, muito menos feminino, porque as palavras são masculinas. Outra situação em que não se deve usar a crase é se houver somente a antes de palavras femininas no plural. Por exemplo, vamos dar flores a mulheres de 40 anos. Por que eu não usei a crase aqui? Porque nessa frase há somente a preposição sem artigo. Agora, se eu disser, vamos dar flores às mulheres de 40 anos, eu uso crase porque, nesse caso, estou usando a preposição a mais o artigo feminino a no plural, ou seja, preposição a mais as. Então, o as é craseado. Não podemos usar crase também antes de verbos, e esse é um dos erros mais comuns. A explicação é bastante óbvia. Não pode haver artigo antes de verbo. Artigo é antes de substantivo. Então, antes de verbo só pode haver preposição. Por isso, nunca use ele está começando a entender, valores a combinar e vai começar a chover. Essas crases não existem. Ou seja, o correto é ele está começando a entender, valores a combinar e vai começar a chover, sem crase. Há uma confusão quanto ao emprego da crase antes de numerais cardinais, que nada mais são do que os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Algumas pessoas são enfáticas ao dizer que é errado usar crase antes de numeral, mas não é bem assim. Vamos ver por quê. A regra é a mesma. Você precisa identificar se antes do número vai haver só preposição ou preposição e artigo. E como fazemos isso? Vamos ver nos exemplos. Nas frases posto de gasolina a 2 quadras, o prejuízo pode chegar a 100 mil reais ou ainda daqui a 10 anos, o uso da crase é inadequado. Já vimos antes a explicação de por que na primeira frase não há crase. Só há um a antes de palavra feminina no plural, então ele corresponde somente à preposição. E nas outras frases são palavras masculinas que sucedem o número. Mas nessas frases, elas vão chegar às 10 horas. Eu darei doces às 2 crianças e a voz de prisão foi dada às 3 mulheres envolvidas. O uso da crase está adequado porque ela está se referindo às palavras horas, crianças e mulheres. Então é correto porque carrega preposição a mais o artigo feminino no plural as. O mesmo acontece se o substantivo feminino estiver subentendido na frase, ou seja, ele existe apesar de não aparecer. Por exemplo,
Vocês devem ler da página 10 à 15, que subentende-se da página 10 à página 15. Agora, se for só número, não vai ter crase. Por exemplo, vamos contar de 20 a 50. Por quê? Está subentendido que existe a palavra número ali. Vamos contar do número 20 ao número 50. E como número é um substantivo masculino, não vai haver crase. Depois do uso de preposições, não se usa crase. Claro, porque a crase já carrega uma preposição, então não vai haver uma preposição seguida de outra. A lista de preposição é grande e vou deixar na descrição do vídeo. Mas vou dar um exemplo. Após a guerra, houve paz. Nessa frase, após é uma preposição seguida do artigo feminino a. Então, o a dessa frase é só artigo, por isso também não leva crase. Antes da maioria dos pronomes não se usa crase. Existem duas exceções. Os pronomes possessivos, minha, tua, sua, nossa, vossa. Nesses casos, o uso da crase pode ser facultativo. Veja o exemplo. Pedi à minha mulher que fizesse um bolo para mim. Por que o uso da crase é facultativo nesse caso? Basta você pensar na seguinte lógica. Você pode falar tanto minha mulher cozinha muito bem, quanto a minha mulher cozinha muito bem. Ou seja, o artigo feminino pode ou não ser usado nessa frase. Então, na frase anterior, pedi à minha mulher que fizesse um bolo para mim, você pode estar usando somente a preposição ou a preposição seguida do artigo feminino a. Então, a crase pode ou não ser usada. Essa explicação serve também para nomes próprios, como na frase Paula é minha amiga ou a Paula é minha amiga. Então você pode dizer vou dar uma flor à Paula ou vou dar uma flor à Paula sem a crase. Outra exceção são os pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, tanto no singular quanto no plural. Mas somente esses três e a crase não vem antes deles, mas sim no próprio a do início desses pronomes, quando antes deles houver a preposição a. Olha só. Eu me ative àquilo que você falou. Vou dar minhas roupas àquela instituição carente. Ou que tal irmos àquele restaurante? Ou ainda um exemplo no plural. Eu não vou dirigir a palavra àqueles advogados. Nos 4 casos, a preposição a se juntou ao primeiro a do pronome e formou a crase. Ademais, antes de outros pronomes não deve aparecer crase, já que antes deles não há artigo. Você não diz, por exemplo, a ela é muito linda. Você diz, ela é muito linda. Então você não pode usar crase assim. Eu dei uma linda flor a ela. Porque antes de ela não tem artigo. Antes de ele, muito menos, né? Então você vai dizer, eu dei uma linda flor a ela. Ou, claro, a ele. Uma situação que aparece muito é, eu entrego meu coração a você. Errado. Antes de você não tem artigo. Então o correto é eu entrego meu coração a você. O mesmo se aplica a outros pronomes como esta, quem, toda. Eu já li muita frase assim, a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher. Nunca. Antes de toda ou toda só pode vir a preposição a. Então o correto é a todas as mulheres ou a toda mulher. E nem preciso dizer que usar crase antes de pronome masculino é mais grave ainda, né? A lista de pronomes eu também coloco na descrição do vídeo, certo? Jamais use crase antes de um, uma, uns, umas. Sabe por quê? Porque não existe, em hipótese alguma, o artigo a antes dessas palavras. Na verdade, as palavras um e uma são usadas tanto como número quanto como artigo. Só que é artigo indefinido. Também vou explicar mais sobre isso em outro vídeo, mas basta você saber que a crase nunca vai ser usada antes de um, uma, uns, umas. Por exemplo, devo minha vida a uma pessoa que nem conheço. Já vi muitas vezes esse a ser craseado, mas não pode, jamais. Quer complicar um pouco mais? Em vários casos vai haver a preposição a antes de palavra feminina, mas a crase não vai ser usada. Como saber, então, quando usá-la ou não antes de palavra feminina no singular? Você precisa identificar se antes da palavra feminina está sendo usado o artigo mais a preposição, ou só um dos dois. E uma boa dica para isso é você mentalmente substituir a palavra feminina por uma masculina. Se ao fazer isso, aparecer um ao antes da palavra que você substituiu, então quer dizer que o a da frase original vai ser craseado, já que ao é a junção da preposição a com o artigo masculino o, e por isso o ao, digamos que é o masculino da crase. Olha só esse exemplo. Eu quero ir à igreja. Será que antes de igreja deve haver uma crase? Vamos substituir igreja por culto e ver o que vai dar. Eu quero ir ao culto.
Observe que antes de culto eu usei ao, que é a preposição a mais o artigo masculino o. Então, na frase original, nós devemos usar a crase antes de igreja, porque foi necessário o uso da preposição a mais artigo feminino a. Eu quero ir à igreja. Essa dica vai ajudar em muitas situações. Agora preste atenção a esta frase. Não gosto de dirigir minhas palavras a mulher alguma. Uso ou não a crase? Lembra que antes eu usei essa mesma frase, mas com homem no lugar de mulher? Então, se na frase não gosto de dirigir minhas palavras a homem algum, só tem a preposição, na frase não gosto de dirigir minhas palavras a mulher alguma, também só vai ter a preposição e por isso não vai ter a crase. Vou complicar um pouco mais, mas é importante porque o uso da crase pode variar o sentido do que você quer dizer. Se eu disser, o texto está se referindo à mulher, o uso da crase vai ser facultativo, mas vai depender do sentido empregado. Se o texto estiver se referindo à mulher em geral ou mulher não específica, não vai haver crase. O uso de mulheres nesse sentido, nessa frase, pode manter o sentido. Mas se o texto estiver falando de uma mulher específica, o a obrigatoriamente vai levar a crase. Dessa forma, o texto está se referindo à mulher, ou seja, é de uma mulher exclusiva que ele está falando, daquela que o autor do texto tem em mente. A substituição por palavra masculina também pode ajudar. Veja só, o texto está se referindo a homem, ou seja, o texto se refere a homens em geral, não específicos. Como antes de homem só tem a preposição a, sem o artigo masculino, antes de mulher não vai ter crase. Agora, se você disser, estou me referindo ao homem, você está falando de um homem específico ou da raça humana. Então, se você substituir a palavra homem pela palavra humanidade ou pela palavra mulher, por exemplo, o a será craseado. Assim, estou me referindo à humanidade ou estou me referindo à mulher. Vai ser uma mulher específica. Veja esse outro exemplo. Estou analisando a situação. Esse a é craseado? Não, porque ele é só o artigo que identifica que a palavra situação é feminina, já que depois de analisar não tem a preposição. Se você substituir situação por uma palavra masculina, você vai ver que não haverá um ao, e sim somente o artigo masculino o. Veja só, estou analisando o caso. Então, na frase estou analisando a situação, não tem preposição e por isso não leva crase. E como saber se devemos usar crase antes de locais? Esse é um típico exemplo do ditado cada caso é um caso. De qualquer forma, há uma regra a ser seguida e a dica é muito simples. Se você disser vou a e volto da, significa que você deve usar a crase. Se você disser vou a e volto de, quer dizer que você não deve usá-la. Exemplo, vou à Bahia e volto da Bahia. O a leva a crase. Vou a Santa Catarina e volto de Santa Catarina. Sem crase. Mas atenção para um detalhe bem importante. Caso você use, por exemplo, vou à linda Santa Catarina, sendo a palavra linda um adjunto adnominal, cujo significado explicarei em outro vídeo, você vai dizer também volto da linda Santa Catarina. Então a crase será adequada. Uma coisa muito importante que quase ia esquecendo. Muitas pessoas acham que se deve falar a quando existe uma crase, como vou à Espanha. Mas isso não procede. A sonoridade vai ser a de um A só. O que vai realmente identificar a crase vai ser na escrita. Bom, esses são os casos mais comuns em que surgem dúvidas quanto ao uso da crase, mas se você tiver outra dúvida ou percebeu que eu me esqueci de explicar outro emprego importante da crase, ou ainda se você acha que eu me equivoquei em algum momento, deixe seu comentário abaixo ou envie sua crítica, sugestão ou dúvida para blog.marciadenardi@gmail.com ou uma mensagem privada na fanpage do canal, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, dar um joinha, curtir, compartilhar, enfim. É isso aí, beijos e até a próxima!